Olá pessoal, Ivair aqui para mais uma videoaula e agora fazendo a nossa correção, né? Who's the boss around here? Quem é o chefe por aqui? Então mostrando essa imagem aqui dessas pessoas elegantes e sérias, né? O que a gente vê por trás dela e ainda mais o globo, né? Mostrando aqui o planeta, tudo aqui atrás, né? Para identificar melhor que aí eles são o que? Tido aí como os chefes, né? E como a gente vê os continentes aqui ao fundo, chefe de estado, por exemplo. Então a gente vai tratar de sistemas políticos. Na questão 1 já vem falando, o que você acha dessa que é sobre essa unidade? Bom, nós vamos falar sobre política, os sistemas políticos que existem por aí e que no Brasil é república. Então, qual sistema político você conhece? Bom, vocês devem conhecer o comunista, o comunismo, vocês devem o republicano e outros por aí, tá? Na aula de história vocês devem ver muito isso daí e é assim mesmo. Agora 3 é bem interessante. Se você fosse um líder no seu país, o que você faria? Bom, essa é uma pergunta para uma resposta bem pessoal. E por isso, vamos deixar para uma outra hora, porque aqui cabe uma discussão muito grande e às vezes política não há discussão. Bom, chegando aqui no exercício 1, nós temos 3 sistemas aí de governo, sistemas políticos, que é o república constitucional, monarchy, que é a monarquia constitucional, e communist state, que é o estado comunista. A primeira, então, é constitucional monarchy. Tá? A monarchy shares power with a constitutionally organized government. Então, quer dizer, uma monarquia ela compartilha o poder com um governo constitucionalmente organizado. É assim que funciona. E o comunismo? Public ownership and communal control of the major means of production. Education, healthcare and welfare are provided for the people. Então, no comunismo, né, a propriedade pública e de controle comum aos meios de produção. Então eles têm esse todo é comum ao controle para todos, por isso que é comunista. E aí isso inclui educação, cuidados com a saúde, bem-estar, tudo isso são fornecidos às pessoas. E na república, ruled by representatives of the citizen body, the power retained by this representative is limited by law. Então, regulado pelo representantes do corpo de cidadão, o poder reitera por essas representatividades, também é limitado por lei. Então, nem tudo ali você consegue mandar, vai dependendo da lei e vai para votação e tudo mais. Bom, no exercício 2, que compete ao 3 também, a gente ouvia o áudio para responder. Então, quais são os países que têm o sistema político de república? Que é a letra A. É a Alemanha, Germany, e o Chile. E quais são os que têm a monarquia? Suécia e Norway. Então, Suécia e Noruega. E quais os países que são comunistas? Cuba e China. Então, Cuba e China são os países comunistas. A sequência ficou A, C, B, C, B, A, de acordo com o áudio aqui das pessoas discutindo sobre sistema político. E vocês poderiam ouvir mais de uma vez, é claro, para tentar se familiarizar aí com o áudio. Agora esse aqui, nós tínhamos que colocar esses 5 termos políticos de acordo com a descrição, tá? Então, nas questões fala assim, que termo significa regras pelos ricos, ou seja, ele segue as regras dos ricos. Plutocracia. Então, a plutocracia é regida pelos ricos.
Na B, que termo significa ruled by a few people known as the elite? Regido, né, por poucas pessoas, conhecido como a elite. Oligarchy, que é oligarquia. Na C, which term means no government at all? Qual termo significa sem governança alguma? Anarquismo, que é o anarquismo, é a bagunça, né? Então, anarquismo. Na letra D, which term mean ruled by religious leader? Qual termo significa regras pela os líderes religiosos? Theocracy, que é a teocracia, theocracy, né? Então, os líderes religiosos que têm ali o poder. Na E, which terms mean ruled by one person or a small group of people who use force to keep power and does not allow election. Qual é o termo que é regido por uma pessoa ou por um pequeno grupo que usa da força para manter o poder e não permite eleições? Dictatorship, quer dizer, os ditadores. Dictatorship. Alright? Agora, de acordo com o texto no 2 que eu já falei para vocês, qual é o termo lá da atividade 1 que a gente acabou de ver que indica o texto? Bom, se já no início está falando assim, ó, governo é um mal necessário? Interrogação. É anarquismo, tá? Porque todos os parágrafos aqui falam sobre o anarquismo. Anarquismo, então, é o tema aí desse texto. Seguindo, eu já li esse texto para vocês, é claro. Nós vamos para o exercício 3. Escreva o número dos parágrafos que mostra que o autor está pronto para viver em um mundo sem governo. Então esse é o 9, ó. Tá falando aqui. Embora o governo pareça indispensável hoje, ele provavelmente não será nas gerações futuras. Para mim, seria melhor do que ter essa experiência de viver numa sociedade como essa, sem Estado. Então é que ele está preparado para viver num mundo onde não tem as leis, onde não tem governo. Na B, quais pessoas acreditam que aconteceria, o que aconteceria se o governo fosse abolido rapidamente? Então a gente encontra isso aqui no 3. Tá? Eu aposto que as pessoas não podem imaginar viver numa sociedade sem Estado. Tá? Então o início já mostra isso, que se sumir é capaz das pessoas ficarem doidas. Na C, o que o autor acredita que leva para fazer um governo desnecessário? Então a gente encontra isso aqui na 6. Nosso cenário social agora consiste de um grande grupo de pessoas desorganizadas que são regido por um pequeno grupo de muitos indivíduos organizados. Então aqui já mostra essa parte do que elas acreditam que pode ser que faz o governo desnecessário, não tem necessidade de ter um governo. Na letra D, qual o parágrafo que mostra que nós podemos nos adequar ao futuro? Então aí já é o 7 e o 8. Então olhando aqui, ó, o 7 e o 8. Primeiro o 7 já vem com a pergunta, né? Nós já seremos capazes de fazer isso? De certo que sim. E depois, eu estou certo ou ciente de que o desejo intenso para o poder e o controle de muitos que se escondem, tá, da possibilidade de uma sociedade funcional sem Estado. Tá? Então, nessa parte aqui já mostra que as pessoas estão se adequando, elas conseguem se adequar a esse tipo de coisa. E aí, o desejo do autor em saber se o leitor está pronto para viver em um mundo sem governo. Aí é o 10, né? É a perguntinha final. Would you be brave enough to say the same? Quer dizer, você teria a valentia o bastante para dizer o mesmo? Então aí ele já mostra para o leitor se você quer, se você está preparado
e para viver num mundo sem governo. Então aqui é o número 10. Exercício 4. Quais das seguintes sentenças poderia ter sido dita pelo autor nessa avaliação? É a letra D. Social responsibility leads to freedom. Quer dizer, liderança social de responsabilidade para liberdade. E aqui no 5, governo é um mal necessário. Então a gente está trabalhando com oxymoron. O que é o oxymoron? É a contradição. Necessary and evil. Quer dizer, o necessário e o mal. Mal necessário. Bom, se é mal, para que é necessário? Então a gente teria que trabalhar com essa parte aí de contradição. E aonde a gente encontra isso? Na letra B. There was a deafening silence after she spoke. Quer dizer, houve um silêncio ensurdecedor depois que ela falou. Bom, é que a gente imagina, se é ensurdecedor, é que foi barulho, mas era um silêncio. E fica estranho, mas acaba acontecendo isso mesmo. É o contraditório, tá? É um termo contraditório. Porém, é a letra B que melhor informa essa sentença aí. E na 6, pense mais alguns exemplos aí na sua língua. E como seria isso em inglês? Alguns exemplos, então. No português seria mentiras sinceras. Tem até uma música, mentiras sinceras lhe interessam, que é o Honest Lies. Divórcio amigável, bom, se terminou, pediu divórcio, por que é amigável, né? Amicable divorce. Alegria triste, então a pessoa está tão triste de alegre, está tão alegre de triste. Sad happiness, né? Beleza feia, que é o ugly beauty, é você encontrar algo belo no que é feio. Isso existe também. E essa aqui, loucura lúcida, é como se você é louco. Por que é lúcido? Lúcido quer dizer que a pessoa está de bem. Por que é louco? Então fica nessa doideira aí, né? Lucid madness. E se possível também utilizar, claro, o clássico. O amor é o fogo que arde sem se ver, que é um soneto aí de Camões. Amor é o fogo que arde sem se ver, quer dizer, você não vê, mas é um fogo, né? Isso daí é claro, contraditório também. E aí mostra essa parte. Aqui tá falando no Did You Know, acho que eu não li na aula passada, que são as obras distópicas, né? Elas são imaginárias da sociedade opressiva regulada por um governo totalitário, que no passado ganhou popularidade esse gênero com as obras de George Orwell, 1984, que aí saiu aquele termozinho que vocês adoram, BB, e depois é claro B por causa de Brasil, que é o Big Brother Brasil, tá? Esse termo já tem aqui na obra de George Orwell, e se você assistir mesmo, a ler o livro e ver como que funciona na casa, vocês vão entender por quê que é assim. Brave New World, que é Admirável Mundo Novo, que é do Aldous Huxley. Na Clockwork Orange, do Anthony Burgess. E hoje em dia ganhou também, os gêneros têm surgido aí com popularidade, da trilogia do Hunger Games, da Susan Collins, e Divergent, Veronica Roth.
Happy Fresh Cup, buddy. Get here.